Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Breno, Camila, Kelly, Laenza, Ludmila, Luiz, Felipe, Nacheli, Rafaela, Vitória, Cíntia. Tudo bem? Todo mundo beleza? Temos hoje mais uma aulinha de tecnologia farmacêutica. Não é isso mesmo? Turminha do 7º período de farmácia. Bom, a nossa unidade tecnologia farmacêutica são 16 unidades, né? Foi liberada uma outra unidade hoje para vocês, né? Vocês têm quase que uma unidade por semana, né? São 16. E a Lidiane já mandou para a gente hoje uma proposta de calendário de avaliação, né? A partir aí da segunda semana de abril, né? Logo vocês vão receber aí. E a gente tem até o dia 29, daqui a uma semana, né? Que na segunda-feira da próxima semana, para disponibilizar para vocês as atividades avaliativas, tá? A nossa atividade é uma atividade tranquila de delineamento de fórmulas farmacêuticas. Eu vou deixar para vocês um artigo sobre produção de comprimidos. É um artigo, mas não é um artigo científico, tá? É um artigo de uma revista de manipulação de indústria, tá? Deixa eu ver aqui, alguém está me perguntando algo. Boa noite, boa noite. E, no primeiro momento, nós vamos fazer um delineamento de uma fórmula de um comprimido, né? Vocês vão ver lá, eu vou deixar até para vocês definirem qual comprimido vocês querem, a escolha de vocês. Escolherem um comprimido que vocês acharem aí em casa mesmo, vocês vão precisar da bula, porque vocês vão delinear a fórmula. Eu já expliquei para vocês o que é o delineamento de fórmulas farmacêuticas, né? Pega a bula, destrincha. Não. Sabe não? Não. Delineamento é o seguinte, vocês vão pegar para mim a fórmula de um comprimido, tá? Nós vamos começar com um comprimido que é mais simples. E escolha um comprimido mais simples para fazer isso, né? Estou falando que é mais simples, mas vocês podem pegar aí comprimidos aí, escolher, fazer uma escolha de matrizes, de liberação controlada, prolongada, pode dificultar um pouco. Mas vamos lá, o que é o delineamento de uma fórmula farmacêutica? Pegar um comprimido, um medicamento, né? Comprimido é o da nossa atividade, é a forma que eu escolhi, a forma farmacêutica do nosso trabalho. E vocês vão pegar na bula a formulação. O comprimido tem AS, sacarose, manitol, vanilina, e vão falar para mim qual a função de cada componente da formulação. Entenderam? Tem uma atividade anterior que está relacionada aos excipientes adjuvantes e, na sequência, de livre escolha de vocês, um medicamento industrializado aí, porque manipulado vocês não têm acesso, né, a essa formulação desse modo. Né? Vocês não sabem exatamente o que tem ali, até porque não tem muita coisa, né, no manipulado. É mais princípio ativo e veículo, né? Entenderam o que é o delineamento? Sim ou não? Quem tinha me perguntado aí? Rafaela? Entendi. Entendeu? É falar a função de cada um dos recipientes que estão presentes. Não só os recipientes, né? De tudo que tem ali. AS, princípio ativo. Sacarose, vanilina, edulcorante. Né? Não é nada muito complexo. Mas, como eu disse, tem comprimidos de liberação prolongada, com matrizes, e alguma coisa pode estar ainda, algum constituinte da formulação pode estar ainda em patente, e tem os nomes comerciais, né, em letra, sabe? Uma fórmula que é uma letra acompanhada de um número, é difícil a gente descobrir o que é. Claro que a Anvisa sabe, a Organização Mundial de Saúde aí sabe o que é, mas como está em patente ainda, eles costumam esconder um pouco, aí dificulta. Então peguem coisas mais simples, tá? Para vocês não se complicarem. Eu concordo quando os alunos me dizem que é difícil fazer isso.
Concordo com vocês. Né? Principalmente industrializado, eu concordo. É igual você pegar uma receita de bolo, né, e explicar para que serve a farinha, para que serve o leite, para que serve o ovo, para que serve a manteiga, né? Beleza? Show? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse conteúdo, que são os recipientes farmacêuticos. Na aula passada, eu vou até onde a gente parou. Se alguém lembrar aí, pode me falar, tá, pessoal? Falamos sobre compressão direta e granulação. Eu já sei, parei exatamente aqui, ó. Slide número 31. Tá anotado para mim aqui que nós fomos até a página 30, até o slide número 30. E aí o slide número 31 eu disse que eu ia parar porque nós vamos falar sobre os fatores que modificam a biodisponibilidade. Então, quando a gente quer alterar aqueles parâmetros farmacocinéticos que vão alterar a biodisponibilidade, né? Obviamente, a gente tem na verdade, né? Esses dois grupos de critérios aqui que a gente tem que observar. Primeiro, que são aqueles que a gente não consegue alterar, que são relacionados ao paciente, ao usuário do medicamento. Idade. A gente sabe que tem alterações no metabolismo, principalmente o metabolismo hepático, né? Então, é muito importante essas avaliações de risco, de segurança que relacionam à idade, né? Em questões de dosagem, em questões de contraindicação mesmo de alguns medicamentos para certa idade, né? Peso corporal, né? É verdade que a posologia de muitos medicamentos é apresentada em miligramas por quilo, ml por quilo, né? Então, a gente tem que fazer um ajuste de dose, às vezes, quando é possível. Né? E na indústria, como as doses são padronizadas, né? Não é como na manipulação que a gente pode fazer um medicamento individualizado. O paciente tem 90 quilos, eu tenho a dosagem certa para ele. O de 100 tem a dosagem certa. O que tem 70 quilos tem a dosagem certa. Não, o medicamento padrão, provavelmente todos vão acabar numa faixa aí de peso, tomando a mesma coisa, né? Quando é oral, dá para a gente fazer alguma coisa ainda, com solução, suspensão, mas quando é comprimido é mais difícil, né? Quando é injetável também, às vezes dá, mas né, nem é muito feito não, né, pessoal? A gente sabe que é prescrito uma ampola intramuscular, né? Acaba que pode ser feito em alguns casos, principalmente os líquidos, injetáveis e orais, mas também não é muito comum, né? Tem as prescrições padronizadas. Fatores fisiológicos do paciente, como o pH do trato gastrointestinal, né? A gente sabe que tem uma média, um padrão, mas que obviamente é diferente. Algumas pessoas podem estar com algum problema de motilidade gástrica, de excesso de acidez estomacal. Isso vai alterar, relacionado ao tipo de dieta, isso é importante, né? Os hábitos de vida, presença de outras patologias associadas. Então, isso aqui está relacionado ao paciente, a gente não tem como alterar. Isso não é do medicamento. Então, quando a gente quer alterar a biodisponibilidade, os parâmetros farmacocinéticos, né? Farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento, a gente tem que agir alterando os fatores relacionados à forma farmacêutica. Esses são dependentes do fármaco e ou dos recipientes, que está aqui, e dependentes do processo fabril. Então, quais são dependentes do fármaco? Tamanho das partículas, a forma polimórfica, né, dos cristais, solubilidade constante de dissolução, né, pH, pKa, coeficiente de partição óleo-água, velocidade de dissolução, estabilidade nos fluidos gastrointestinais, forma química do fármaco, qual a base, qual sal. A gente escuta isso muito, né? Qual sal? A gente escuta isso muito em drogaria. E isso não é um termo que a gente usa muito
na farmácia, assim, né, na farmacologia, né, o sal. Claro que faz sentido, não é errado. A gente vê principalmente em química farmacêutica. É cloridrato, é sulfato, é dipropionato, é cipionato, né? Porque nós temos alterações na forma de apresentação aí química dos princípios ativos. Então, nós temos um mesmo medicamento com formas diferentes de apresentação, né? Tem várias maneiras da gente discutir isso, apresentar isso. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre qualidade de vida na terceira idade e estava discutindo sobre TRT, terapia de reposição hormonal em homens da terceira idade. Aí falando dos tipos de testosterona disponíveis no mercado, cipionato de testosterona, propionato de testosterona, então são vários sais. E cada um tem uma característica, cada um deles tem uma biodisponibilidade diferenciada. Então, por exemplo, o cipionato de testosterona tem meia-vida longa. E já o propionato tem uma meia-vida curta, mais curta. Então, assim, um cipionato, ele demora mais a ter um efeito, mas ele tem um efeito mais longo. O propionato, ele age mais rápido, mas ele tem uma meia-vida menor, ele vai, né, acabar o efeito mais cedo. Então, um seria um medicamento injetável quinzenal, o outro seria um medicamento injetável semanal, sabe? É o mesmo princípio ativo com alterações na biodisponibilidade, muito claras, como eu expliquei para vocês aqui, relacionado ao sal, né? Ao tipo de apresentação. Entenderam? Todo mundo? Muito comum a gente ver cloridrato, sulfato, né? Verdade? Beleza? Show? Então vamos lá. Formação de complexos, né, que é a complexação, isso influencia na absorção. Os complexos são formações de grandes moléculas ali agrupadas, aglomeradas, né, por íons como magnésio, cálcio, e moléculas orgânicas, né, como antibióticos, tetraciclina. É a questão da gente não poder tomar antibiótico com leite, né, porque o leite tem cálcio, e aí você toma antibiótico, que normalmente são moléculas orgânicas grandes, elas acabam se quelando, formando complexos e reduzindo a absorção. Capacidade de absorção, né, teor de água, hidratação também, tipo e quantidade dos recipientes, tipo e quantidade, ou seja, aspecto quantitativo e qualitativo dos recipientes empregados na formulação. Né? Como eu disse, os adjuvantes aí, flavorizante, corante, não tem relação com a biodisponibilidade, né? É mais uma questão de tornar o medicamento mais palatável, mais apresentável. Uma corzinha, um saborzinho, né? Isso é bom para quem usa, né? Mas não altera a biodisponibilidade. Diferente das outras, como a gente viu, que se eu troco uma lactose por um amido ou vice-versa, tal farmacêutico, eu posso alterar drasticamente as características do medicamento, até mesmo torná-lo tóxico, né? Mortal, por essas questões que estão envolvidas. Ok? Fatores dependendo do processo de fabricação, tipo de granulação. A gente viu lá que a gente tem granulação e compressão úmida ou seca, né? Que é direta ou a úmida. A força de compressão que é utilizada vai produzir comprimidos mais duros ou menos duros, com durezas, reologias, friabilidades diferentes, né? Dureza, né? E dureza você sabe o que é, né? A resistência, né? A pressão, a força, né? Para ele quebrar ali. Friabilidade é essa característica dele se desfazer em pó. Alguns são facilmente transformados em pó com o atrito, com a fricção, e outros não. São mais duros, né? Então, friabilidade e dureza estão relacionados quase que um contrário do outro, né? A gente pode dizer assim. E a reologia, na verdade, é a relação dos pós, o tamanho dos grânulos dos pós que estão presentes ali. Beleza? Alteração de parâmetros do processo de produção, como mistura, agitação, secagem, tamização, processo de fabricação propriamente dito, né? Etapas da manipulação, do processo fabril do medicamento ali na indústria, ok?
Beleza? Dúvidas nesse quadro aqui? Ou vamos embora? Vamos para frente. Beleza? Então vamos então. Vamos seguir. Influência dos recipientes na liberação do fármaco. Durante a produção de formas farmacêuticas sólidas, as propriedades dos recipientes, assim como as dos ativos, podem se refletir em diversos parâmetros, nomeadamente compressibilidade, fluidez, uniformidade de conteúdo, lubrificação, né, que seria escoamento, enchimento, ejeção, preparação de cápsulas, mistura. Ainda podem ser influenciados dureza, friabilidade, uniformidade de conteúdo, velocidade de desagregação, estabilidade do ativo, revestimento, dissolução, biodisponibilidade. São todos os parâmetros que podem ser alterados, né? Dureza, né? Friabilidade, eu expliquei para vocês. Uniformidade de conteúdo é a quantidade de princípio ativo. Então, na verdade, uniformidade de conteúdo é o teor de tudo, na verdade, mas de princípio ativo principalmente, né? Todos têm que estar mais ou menos uniforme a quantidade em cada comprimido. Então, se eu pego 100 comprimidos do mesmo lote, do mesmo comprimido, né? Ele tem que ter a mesma quantidade de princípio ativo e de tudo, né? O ideal é que seja exatamente igual. Lógico que isso não é real, mas assim que deveria ser. A velocidade de desagregação, que está relacionada à dureza. Então, e a friabilidade também, né? Então, assim, esses parâmetros acabam relacionados uns aos outros, né? Estão bem ligados aqui. A gente não tem muita como fugir, né? A gente mexe em uma coisa e a gente altera a outra, né? Por exemplo, se eu altero a dureza e a friabilidade do comprimido, eu estou alterando a sua desagregação, né? Se ele é mais duro, ele desagrega com mais dificuldade. Se ele é mais friável, ele desagrega com mais facilidade. Aí eu também altero a dissolução, eu também altero a biodisponibilidade. Estão vendo? É fácil, né? A gente relacionar uma coisa com a outra aqui, visto que a gente não tem uma característica separada da outra. Cada alteração que eu faço. Por isso que se a gente altera um recipiente, eu posso estar alterando diversas características do medicamento, né? Inclusive ação terapêutica. Propriedade, e influência. Propriedade, tamanho e forma da partícula. Então, vai influenciar no peso, na uniformidade de conteúdo, é o C, tá, pessoal? Na desintegração, na dissolução. Densidade e granulometria, vão influenciar no peso, na uniformidade de conteúdo, desintegração, dissolução, dureza. Área superficial de um comprimido ali, porosidade. Influencia na desintegração, dissolução, formação de película de revestimentos. Hidratação, influencia na estabilidade físico-química, microbiológica também, tá? Desintegração e posterior dissolução. Forma polimórfica e graus de cristalinidade. Influencia no peso, uniformidade de conteúdo, desintegração, dissolução e dureza. E condições de armazenamento, idem. Peso, uniformidade de conteúdo, desintegração, dissolução e dureza. Né? Como eu disse, a gente pode relacionar essas influências aqui, né? Esses parâmetros aqui. Categoria de recipientes de acordo com a influência na estabilidade, absorção do fármaco, características do processo de preparação. Estabilidade e absorção do fármaco. Para estabilidade, quais são os recipientes que são utilizados para melhorar, otimizar, manter a estabilidade do medicamento? Antioxidantes, quelantes, conservantes, estabilizantes, tamponantes, modificadores de pH. Os antioxidantes vão evitar a oxidação, somente contato com o ar aí, né? Os quelantes vão promover a complexação de moléculas de átomos que podem estar presentes ali e que fariam a complexação do princípio ativo. Então, eu arrumo um jeito de... É como se fosse um sacrifício, né? Eu ponho uma substância que é o quelante, que vai se sacrificar e complexar com esses átomos, com essas partículas aí, e deixar o princípio ativo livre. Conservantes, quando a gente fala conservante, a gente está pensando naqueles que são
conservantes microbiológicos, impedem a proliferação de fungo e bactéria. Estabilizantes, né, são aqueles mais, a gente fala conservante estabilizante, a gente pensa o conservante como microbiológico e estabilizante como físico-químico, né, manter as características físico-químicas. Aí, fotólise, hidrólise, né, oxidação também, né, acaba, antioxidante também se confunde um pouco aqui com estabilizante. Manter as características da forma farmacêutica, né, como suspensores, ok? Tamponantes vão impedir alterações de pH e modificadores de pH quando eu preciso de alterar, de manipular o pH final, né? Muito comum em injetáveis, ok? A gente vê muito isso em produtos químicos usados aí, que precisa de fazer uma alteração de pH para aplicação sobre a pele, como dermocosméticos, produtos injetáveis. Então, quem faz prescrição de mescla, o que é isso? Os mesclas são produtos, são muito utilizados na prescrição farmacêutica e na prescrição estética, né? Então, é a associação de diversas substâncias com alguma finalidade, né? Para queimar gordura localizada ou para aumento de rendimento aí de atividade física, né? A tal da lipoenzimática. E também substâncias para aplicação tópica, como peelings, né, de ácidos mandélico, tricloracético. Existe uma correção de pH depois. Então, a gente não considera só a concentração. A gente tem a concentração, peeling de ácido tricloracético é 30%. Mas qual o pH? Então, é uma falha muito grande. A gente vê muitos profissionais que trabalham com estética, aí, por exemplo, com esses produtos manipulados, mas que não tem essa noção de pH, né? O farmacêutico lida melhor com essa questão de químicos, justamente por entender esse processo, né? E os injetáveis idem. Tem mistura um monte de injetável numa manipulação. Alguém já ouviu falar de manipulação de injetável? Ou é novidade para vocês o que eu estou falando? Novidade? Alguém fala comigo aí. Quem já ouviu falar de manipulação de injetável? Alguém já ouviu falar? Alguém me respondeu aqui, ó. Nunca ouviu falar. O que é a manipulação de injetáveis, pessoal? Existe produto... É muito interessante porque injetável tem que ser estéreo. Há pouco tempo atrás, dificilmente a gente teria uma manipulação de injetáveis segura, né? Agora, a gente já existem farmácias de manipulação, empresas especializadas na preparação estéreo de produtos injetáveis. Então, isso é muito importante para o nosso estudo de tecnologia farmacêutica aqui, por exemplo, porque até porque quando a gente pede, a gente sabe o que vai ser introduzido de princípio ativo, mas os recipientes que são utilizados, a gente acaba não sabendo o que é. Então, você tem que confiar muito no que está fazendo e também na qualidade final. Um exemplo, deixa eu postar para vocês aqui. Bom, no Brasil tem alguns, né? Eu, particularmente, eu trabalho com PhD do Brasil, é um laboratório do Sul, Biometil e Biomedical. Deixa eu mostrar para vocês só um exemplo aqui, interessante, principalmente quem pretende trabalhar com algum aspecto aí de prescrição farmacêutica. Deixa eu abrir para vocês aqui, importante. Já que vocês nunca viram, vocês vão ver agora. Há pouco tempo atrás, essa manipulação de estéreis, ela era específica de colírios. Hoje a gente tem a parte de injetável também preparada. Ó, só um momentinho. Muito interessante, né? Eu confesso para vocês que eu só conheci isso no curso de estética, de farmácia estética. Eu não conhecia isso, não. Eu achei foi até uma surpresa para mim. Deixa eu ver. Uhum.
Tem até a receita pronta aqui, ó. Beleza. Bom, olha só. Tá disponível para vocês aí? Ou não? Sim? Tem uma tabelinha aberta para vocês aí ou não? Tem. Tem? Uhum. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Isso é importante tanto para a questão da tecnologia quanto para a questão do controle de qualidade, né? Porque esses produtos são estéreis. A gente está falando de injetável. Olha só. Bioestimuladores. Eu não vou dizer para vocês, assim, a maioria dessas empresas, elas aceitam a prescrição de médicos, de farmacêuticos. Eu sei que Santa Catarina, por exemplo, tem uma lei do estado que não permite isso lá. Só médicos podem fazer esse tipo de prescrição aqui. O resto do Brasil, aí, até onde eu sei, aceita. Essa empresa aqui, por exemplo, aceita. Essa aqui é chamada PHD do Brasil. Um laboratório de manipulação farmacêutica, de injetáveis. E aí você tem que mandar para eles um cadastro e um certificado de que você tem a especialização em estética, né? Então, ou, né, na área de prescrição farmacêutica também vale, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui, mas normalmente quem trabalha na área de prescrição farmacêutica que não é estética não trabalha com injetáveis, né? Trabalha mais com fitoterápicos e com MIPs. Aí só um exemplo para vocês, olha só. Vem os dados aqui, né? Carimbo, assinatura. Isso aqui é como se fosse um receituário. E aqui você olha só. Deixa eu ir alguma coisa que às vezes vocês conhecem mais, ó. Protocolos. Por exemplo, cicatriz ID, intradérmico, IM, intramuscular, SC, subcutâneo, tá vendo? Redutor de atividade de toxina botulínica, ó, é para diminuir o efeito quando o botox fica exagerado, né? Quando fica muito puxado. Então, são injetáveis, ó. Tá vendo? Lidocaína, silício. Quem já ouviu falar de lipoenzimática aí? Já ouviram falar? Ó, sem querer. Tirei sem querer. Então, qual medicamento seria? Ó, para estrias, estria branca, estria vermelha, ó, 3 sessões intradérmica. Aí você marca aqui, tá vendo? A quantidade que você quer com a substância, ó, intramuscular, são medicamentos injetáveis. Isso aí é para fazer a lipoenzimática? A lipoenzimática é essa aqui, ó. Aqui, ó. 500, tá vendo aqui? Desoxicolato de sódio, 50 mg por ml. Aham. Subcutânea, apresentação, caixas com 10 ampolas, ó. Cada ampola tem 2 ml de desoxicolato. Essa é para lipoenzimática, ó. Aí vocês têm outros exemplos aqui também, por exemplo, ó, HMB, que é aumento de massa muscular, queima de gordura e aumento de massa magra. Ioimbina, que é um vasodilatador subcutâneo. Estão vendo? Tem muita coisa, ó. Minoxidil, todo mundo conhece, né? É para terapia capilar, ó, intradermoterapia capilar, para barba, para, né? Para queda de cabelo mesmo, calvície. E tem um monte, estão vendo? É muita coisa, ó. A gente pode escolher um exemplo para vocês, ó, esclerosante. Escleroterapia para vasinhos, né? Na perna, principalmente mulheres aí, que a gente chama de telangiectasia, aqueles vasinhos superficiais. Se você quiser comprar a glicose 75%, vende para você. Agora, o polidocanol que está aqui, por exemplo, só vende para médico. Tá vendo? Então, você tem que saber exatamente o que pedir, porque a gente não consegue comprar tudo. Tem a legislação que permite que a gente utilize alguns e outros não, né? Mas a grande maioria daqui sim, dessas listas. Entenderam? Isso é um exemplo da prescrição farmacêutica, a gente chama de mescla porque normalmente é muita coisa, tá vendo? São muitos produtos associados. E aí, como ficaria? Para fazer um delineamento dessa forma, você teria que explicitar a função de cada substância. Ah, mas são todos princípios ativos? Sim ou não? Por exemplo, para que serve esse? Para que serve esse? Para que serve esse? Qual o objetivo da lidocaína?
Alguém me diz aí, qual o objetivo da lidocaína? Vamos fazer o delineamento rápido dessa fórmula. Qual o objetivo da lidocaína nesse medicamento aqui? Anestésico? Anestésico. Provavelmente é um medicamento, uma mescla que dói na aplicação. Até porque é derme profunda, você tem a lidocaína aqui que vai reduzir a dor, ácido hialurônico para preenchimento, né? Então, você consegue, né, observar aqui para estrias, ó, estria vermelha, estria branca, estão vendo? Definição abdominal, ó. Tá vendo? Desenha e molda o músculo. Isso aqui é uma aplicação subcutânea. Não deixa de ser uma lipoenzimática também, ó. Então é feita sob o desenho do músculo, né? E tem lidocaína. Então se tem lidocaína porque dói a aplicação. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu como funciona? Só para mostrar para vocês como funciona a prescrição farmacêutica e essas mesclas, né? Porque até o presente momento a gente está falando de prescrição de medicamentos industrializados. E quando o farmacêutico tem a possibilidade de prescrever, de montar uma associação, ele tem que conhecer os recipientes, os princípios ativos, o pH, as incompatibilidades, né? Então não é nada simples. Claro que a gente tem isso mais ou menos definido, né? A gente sabe que pode misturar com o quê, né? Mas nem tudo é simples assim, beleza? Interessante, né? Vamos voltar para a nossa aula aqui. Quais são aqueles que vão, então, estar relacionados à absorção do fármaco? Quais são aqueles recipientes que vão influenciar na absorção do fármaco? Desintegrantes, plastificantes, modificadores de liberação, promotores de penetração, molhantes, formadores de filmes e polímeros, né? Parece que tem um verniz em cima do comprimido, principalmente, né? Que a gente chama até de comprimido revestido, drágeas, né? Agentes bioadesivos, agente encapsulante. Então, isso tudo são recipientes, todos são recipientes relacionados à absorção. Então, nós temos aqueles relacionados à estabilidade, aqueles relacionados à absorção. Formas farmacêuticas especiais aí. Emulsões e suspensões. Aí, para emulsão, agente emulsificante, para suspensão, agente suspensor. Géis, agentes gelificantes. E sólidas, a gente tem diluentes e lubrificantes. Beleza? Então, os principais recipientes farmacotécnicos, de acordo com o que a gente já viu aí, são os diluentes. São inertes, adicionados aí aos pós, permitem a obtenção do comprimido ou enchimento de cápsula. É o mesmo pó, no comprimido ele é comprimido, pressionado, ou então na cápsula ele ajuda a preencher a cápsula ali para ficar com o volume adequado, né? A cápsula não ficar vazia. Ajuda a promover aí fluxo, necessárias, né? A produção, a compressão. Pode ser solúveis, insolúveis, mistos, e aí a gente tem vários, né? Lactose, amido, manitol, sulfato de cálcio, celulose, óxido de magnésio, talco. Vocês falaram para mim que não fizeram a farmacotécnica ainda, prática, né? Mas é o que vocês vão usar lá para fazer enchimento de cápsula. Lactose, amido, talco farmacêutico. Principalmente, são esses aqui. Veículo. Preparação inerte, destinada à incorporação dos ativos. Podem ser edulcorados e conter agentes suspensores, se for suspensão. Se for, né, emulsão, emulsificantes. E aí, ó, a gente tem, por exemplo, aí, xarope simples, subtol, glicerina, água. A gente chama de base, creme base, né, com creme lanete, ou xarope já pronto, base para shampoo, base para sabonete líquido, base para condicionador. Já vem pronto. A manipulação já compra isso, né? A farmácia de manipulação compra isso tudo pronto, as bases, e só adiciona o ativo. Ah, um shampoo de cetoconazol, eu pego um shampoo base que já está pronto e só adiciono. Tem como fazer na manipulação? Tem. Mas, né, às vezes se opta por comprar isso pronto, diminui o trabalho, né?
Porque é trabalhoso mesmo, ainda mais fazer essas bases, né, de cosmético, de dermocosmético, em suspensão, suspensão também, né, mas emulsões, né, creme, pomada, é um negócio chato de fazer, tá? Tem gente que gosta de manipulação. Eu, particularmente, acho forma semi-sólida bem chatinho de fazer. Igual fazer maionese, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, desanda. Né? Técnica, né? Obviamente, farmacotécnica, né? Chega no ponto uma hora, né? Aprende-se aí com o erro, né? Mesmo você seguindo todas as orientações, tem que fazer a temperatura controlada, banho-maria, e aquece lentamente, dissolve a cera, isso, aquilo, põe isso, né? É uma cozinha bem sofisticada, a farmácia de manipulação, né? Solventes usados para dissolver outra substância, para preparar a solução principalmente. A gente costuma ter aí solvente e co-solvente, né? Então pode ter mais de uma solução ali que está, no final das contas, fazendo uma solução, né? Homogênea, obviamente, né? Para ser solução. Mas, por exemplo, hidroalcoólico, água e álcool. Então não é uma solução, uma substância. Nós temos a água e temos o álcool. Né? Então, nós temos ali um solvente, um veículo hidroalcoólico. Água com glicerina também, né? Álcool, óleo de milho, óleo de algodão, glicerina, álcool isopropílico, óleo mineral, ácido oleico, óleo de amendoim. Interessante que eu estava falando com vocês de injetáveis, manipulação de injetáveis. O excipiente, o solvente utilizado na manipulação, até na indústria também, tá? Para injetáveis oleosos, como hormônios, por exemplo, é o óleo de amendoim. Então, se você pegar, vamos fazer um delineamento de uma forma farmacêutica injetável oleosa, como anticoncepcional. Aí você vai observar lá como hormônios, né, outros de maneira geral aí, como corticoides, que podem ser oleosos. Você vai chegar lá, se ele for oleoso, você pode olhar que grande parte deles é solubilizada em óleo de amendoim. Ok? Muito versátil, né? Esse óleo. Deixa eu ver as horas, pessoal. Não, beleza. Absorventes, substâncias adicionadas para absorver a água presente nos extratos ou para fixar compostos voláteis, como essências, e impedir que elas se volatilizem, né? Fosfato de cálcio, talco, carbonato de magnésio. Aglutinante, usado para promover a adesão das partículas durante a granulação, né? Vai aglutinar ali, facilita muito a compressão, formação de comprimido, né, pessoal? Ele favorece, é como você pegar um monte de pó, coloca ali, vai colocando as gotinhas de água e vai misturando, né? Ou com ovo, né? Só um exemplo de cozinha, né? Que às vezes a gente entende mais fácil assim. Você vai colocando lentamente a água, né? Falando, adicione água lentamente, vai misturando, até tudo se aglutinar, formar uma massa homogênea. São os aglutinantes, né? Faz com água, faz com ovo. Na culinária, na gastronomia. Na farmácia a gente usa goma arábica, ácido algínico, açúcar compressível, que ajuda a absorver água. Etilcelulose, gelatina também é muito bom para fazer isso. Amido, beleza? Desagregantes ou desintegrantes são utilizados para acelerar a desintegração ou dissolução dos fluidos biológicos, principalmente sublingual, estomacal. É para ser sublingual, tem que ser um desintegrante aí mais rápido, né? E também porque se é desintegrante, né, pessoal? Se é sublingual, o medicamento tem que desintegrar rápido. É para efeito rápido, desintegração rápida. A pessoa não vai ficar com comprimido debaixo da língua muito tempo, até porque o sublingual é para efeito rápido. E eles costumam ter junto um edulcorante, alguma coisa, porque na boca, né, comprimido, né, vai ficar em contato ali com a língua muito tempo, tem que ter um sabor no mínimo aceitável, né? Então, não sei se vocês conhecem aí, por exemplo, deixa eu ver um sublingual, Rivotril sublingual, é doce. Não é porque o princípio ativo é doce, nem porque, né, você tem um edulcorante ali, pequeno,
espera-se que o medicamento seja o menor possível para ir debaixo da língua, para você manter, né, aquilo dentro da boca, né? Acaba sendo uma experiência desagradável. Mas esse, por exemplo, ele é o Rivotril sublingual, né? O clonazepam 0,25 mg sublingual. Ele é adocicado, justamente por, né, modificado para que tenha essa característica, né? Lubrificante, previne aderência aos pós e granulados nas punções das matrizes. Pode perguntar. Por que existe esse Rivotril sublingual? Para efeito rápido. Crises de ansiedade. Se você tomar o outro, pensa comigo. Você toma o outro, aí você vai ter que deglutir, fazer a administração oral, ele vai cair lá no seu estômago, vai desintegrar lentamente, depois vai dissolver, né, dissolução, depois vai ser absorvido. E para ele fazer efeito, vai demorar aí de meia hora, 20 minutos a 40 minutos. Não tem o líquido dele? Tem também, tem, pode ser. O líquido teria... E também tem uma ação mais rápida. Tem, o líquido também tem um efeito mais rápido. O sublingual, as pessoas, tipo assim, anda com ele na bolsa, sabe? E aí tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, onde quer que esteja, joga o comprimidinho debaixo da língua. E o efeito é rápido, né? Com 5 minutos você começa a ter efeito já. Até porque, né? O líquido, você poderia também pingar ele na boca ali e tomar, mas o comprimido sublingual, ele é mais fácil para você transportar, né? Para você administrar, entendeu? Mas é a mesma coisa. Poderia ser o de gotas também. Beleza? Lubrificantes. Deslizantes. Usado nas formulações de comprimidos e cápsulas para melhorar a propriedade de fluxo de misturas e pós. Uma mistura melhor ali, sem encher as cápsulas, principalmente aerosil, talco. Agentes molhantes, adicionados com a finalidade de diminuir a tensão superficial que existe, né, entre sólido e líquido. Líquido também tem, né, quando não se mistura. Diminui o ângulo de contato das partículas e aumenta a molhabilidade. Então, assim, os lauril sulfato de sódio, polissorbatos, chamados de twins, vocês vão ver isso lá na manipulação de cosméticos, principalmente. Tamponantes, como todo mundo sabe, tampão citrato, tampão fosfato, tampão borato. Impede, né, é uma forma de resistência às variações de pH. Beleza? Pessoal, vou parar por aqui. Nós temos uns 2 minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou deixar para falar dos plastificantes na próxima aula, os agentes de revestimento, que a gente já vai falar da parte externa. E vamos cair lá nos medicamentos comprimidos de liberação prolongada, controlada, drágia, né? Eu vou deixar para falar isso aí na próxima aula. Alguma pergunta da aula de hoje? Ou está tudo ok? Tudo em ordem? Então, beleza, então. Deixa eu ver se há alguma pergunta. Tranquilo? Então, espero vocês aí na aula da semana que vem. Na verdade, nós temos mais aulas essa semana, né? A gente tem aula na quinta-feira. Controle de qualidade e farmácia hospitalar. Beleza, então, pessoal. Boa noite para vocês aí. Tchau, tchau.